Olá, apaixonado pela literatura, tudo bem com você? Aqui é o professor Átila Almada e você está no canal da Almada Consultoria para a terceira e última parte da nossa análise de Alguma Poesia, o primeiro livro do grande escritor brasileiro Carlos Drummond de Andrade. Se literatura, poesia e Drummond interessam a você, já sabe, curta o vídeo, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal, se ainda não é inscrito, claro, e ative as notificações para ser avisado toda vez em que publicarmos um conteúdo novo. Bom, hoje vamos encarar os poemas mais clássicos, digamos assim, deste livro, os que se tornaram um cartão postal não só de alguma poesia, como também da obra de Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho, o famoso poema com a famosa pedra e Quadrilha, de João, que amava Teresa, que amava Lili, que amava Raimundo, e no final ninguém ficou com ninguém. Spoiler, mas a gente vai entender por que ninguém ficou com ninguém. É legal, antes de a gente continuar, você assistir aos outros dois vídeos que eu já publiquei sobre Alguma Poesia, que estão aqui embaixo, estão na descrição em forma de links. Fechado? Então, vamos para No Meio do Caminho. Afinal, no meio do caminho tinha mesmo uma pedra? Tinha, mas essa pedra podia ser interpretada de várias formas. Vamos lá? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Você pode imaginar que quando este poema caiu na mão dos críticos, eles falaram, bom, Drummond bebeu, enlouqueceu ou uma mistura dos dois? Ele só fala que no meio do caminho tinha uma pedra, chuta essa desgraça dessa pedra, tropeça, sei lá, manda a pedra para o raio que o parta, mas não fala tanto de pedra no meio do caminho. Mas era importante entender o que é esta pedra no meio do caminho. Por que no meio do caminho? E por que uma pedra? E por que uma pedra no meio do caminho? Vamos lá? No meio do caminho. Este verso, no meio do caminho, ou nel mezzo del cammino, ele não vem de Drummond. Nel mezzo del cammino é um verso que vem de Dante Alighieri, que está no primeiro canto da sua epopeia Divina Comédia. Divina Comédia, que é um embate entre o céu e o inferno. Portanto, o meio do caminho é uma escolha. Para que lado você vai? Quem você vai ser na vida? O que você vai seguir? Que crença, que religião, que ideologia, que profissão? Vai ter família, não vai ter família? Vai ter filhos, não vai ter filhos? Vai ser de direita, vai ser de esquerda? Afinal, para onde? E é isso que a vida nos cobra. Então, no meio do caminho é o nosso lugar da indecisão. Nós sempre estamos no meio de caminhos, porque nós sempre temos decisões a tomar. Sempre há dilemas, incertezas, inconsistências, e sempre quando nós saímos do meio do caminho, nós fazemos uma dupla escolha. Uma escolha pelo sim e uma escolha pelo não. Porque se eu decido, por exemplo, não ter filhos, eu posso estar fazendo essa escolha e fazendo a escolha da solidão, ou não fazendo a escolha dos filhos e fazendo a escolha da solidão, para ser mais exato. Se eu decido, por outro lado, ter filhos, eu faço a escolha do sim, mas faço a escolha do não ter durante um certo tempo, privacidade, momentos íntimos. Então, toda a escolha obriga a dois caminhos em si. Estar no meio é estar no ponto crucial, no ponto em que você precisa decidir se vai para um lado ou se vai para o outro. Só que quando no meio deste caminho, no meio do seu ponto crucial, do seu ponto de escolha, do seu ponto de decisão, você acha uma pedra, você acha o quê? Uma dificuldade, um impedimento, algo que o incomoda a ponto de a decisão se tornar mais difícil, ou de você ter que passar por cima da pedra, ou ferir-se na pedra para tomar a decisão de ir para um lado ou para o outro, ou para tomar a decisão de simplesmente continuar o caminho. Vamos para uma segunda interpretação, um traço biográfico que os estudiosos da obra de Drummond colocam e que eu trouxe aqui porque é interessante, apesar de a gente saber que o lírico e o autor são entidades diferentes. Carlos Drummond de Andrade tinha se casado no ano de 1925 com Dolores, sua esposa, que o acompanhou até seu falecimento, em 1987.
Drummond teve um primeiro filho, Carlos Flávio Drummond de Andrade, nascido no ano de 1926, um ano depois do início do seu casamento. Acontece que o filho de Drummond viveu pouco, acabou falecendo ainda muito bebê, e foi um golpe muito duro para o Drummond, que tinha acabado de constituir a sua família. Portanto, a pedra no meio do caminho, a dor, o esbarrão, pode ter sido a morte do filho. E aí você vai dizer, tá, mas isso foi em 26 ou 27, o livro só saiu em 30. Então, lá no primeiro vídeo eu falei para você que alguns dos poemas de alguma poesia não eram inéditos, eles já tinham saído em periódicos outros. É o caso de No Meio do Caminho. Em 1927, Drummond é requisitado a participar da revista Antropofágica com um poema. Imerso neste momento de dor da perda do filho, manda justamente No Meio do Caminho, que alguns críticos entendem como uma leitura autobiográfica, como tentando entender essa pedra que foi imposta no seu caminho com a perda do filho. O poema é publicado em 1928 na revista Antropofágica, ainda 2 anos antes da publicação de alguma poesia. Então, autobiograficamente, pode-se dizer que a dor da perda do filho seja essa pedra. E agora? Como eu continuo? O que eu faço? Para que lado eu sigo se a minha espera de constituir uma família se frustrou? Bom, biograficamente, o fato é que Drummond seguiu. Ele teve uma segunda filha, Maria Julieta Drummond de Andrade, que nasceu em 1928. Maria Julieta foi a grande motivação da vida de Drummond. Ele era muito ligado na filha, muito mais ligado na filha até do que na própria esposa. Maria Julieta, jornalista, escritora, que morreu em agosto de 87, pouco tempo antes do poeta. A morte da Maria Julieta, da filha, aos 59 anos de idade, foi tão dura para Drummond que, após a morte da filha, Drummond foi ao médico fazer os seus exames e disse ao médico: doutor, me receite um infarto fulminante. Minha vida perdeu sentido. E, de fato, ele se foi muito pouco tempo depois da filha, questão de 2 meses depois. E tem a terceira interpretação de No Meio do Caminho. Então, fizemos via Dante Alighieri, fizemos via traço biográfico e agora vamos via poema piada. O poema piada, aquele que você viu aqui na Almada Consultoria, link na descrição, eu falei de Oswald de Andrade, aquele que você viu, que é um poema que busca o inesperado, o humor para fazer você refletir e o cômico, se possível, para fazer você rir. Você fala, nossa, mas que bobagem. No Meio do Caminho, por que ele repete isso? O poema piada vem da relação diogeriza que os modernistas desenvolveram com os parnasianos. Já falei também em outro vídeo aqui dessa série, que os parnasianos buscavam aquela poesia da forma perfeita, mas sem conteúdo. Era a forma da melhor rima, das melhores palavras, da precisão gramatical. E o mesmo verso de Dante Alighieri, Nel mezzo del camin, ele é usado por Olavo Bilac, é o título de um poema de Olavo Bilac, o príncipe dos poetas, o grande parnasiano. Então, ao falar No Meio do Caminho, trazer para o português, Drummond dá aquela cutucada na poesia do Bilac. Só que, claro, a poesia do Bilac é elaborada, existe aquela questão sintática perfeita, rima, métrica, ritmo, e no Drummond não tem nada disso. Então ele está querendo dizer, cara, a sua poesia No Meio do Caminho não vai para caminho nenhum, não tem conteúdo, é um caminho vago, vazio, é um caminho da forma, mas é um caminho sem porquê, sem motivo. É uma perfeição, mas é uma perfeição que não leva a nada. Então dá para entender também No Meio de um Caminho como um poema piada, em referência ao parnasianismo, como uma provocação ao Olavo Bilac, tipo, no meio do caminho, pum, tinha uma pedra, tropecei, ai que dor. Pronto, é isso. Beleza? 3 interpretações de No Meio do Caminho estão aí. Via Dante, via autobiografia e via poema piada com Olavo Bilac. O outro poema que eu trouxe hoje é Quadrilha. Quadrilha tem esse nome por conta da dança típica da festa junina, elemento folclórico incorporado no Brasil, trazido pelos europeus, os rituais portugueses das festas juninas, mas aqui incorporado, em que você tem movimentos de roda. Para quem nunca viu uma quadrilha se forma como os pares, os homens na frente das mulheres, mas eles trocam de posições, eles andam em roda, então a quadrilha tem vários movimentos, vai para um lado, tem inversão, vai para o outro,
Tudo isso com um locutor narrando os passos. As damas cumprimentam os cavalheiros, os cavalheiros cumprimentam as damas, vamos fazer a roda. E aí, quando você está na roda, olha a cobra, é mentira. Aí todo mundo corre, volta para um lado, é mentira, vem para o lado inicial. A ponte quebrou, e volta todo mundo para trás, é mentira. Então, esses movimentos da quadrilha é de onde parte Drummond, né? Essa noção de movimentar-se é o ponto de partida para um poema, que mostra os movimentos da vida, como se a vida fosse uma quadrilha, mas uma quadrilha de imprevistos. Isso aqui é interessante. A quadrilha da festa junina, ela é ritualística. Quando você vai dançar uma quadrilha, você sabe que você vai ter o túnel, a grande roda, olha a cobra é mentira, um cumprimenta o outro cumprimenta um, a despedida. Então, você tem ali, guardadas as devidas proporções de uma ou outra particularidade, uma quadrilha previsível. A vida é uma quadrilha imprevisível, que se movimenta entre verdades e mentiras, entre lados, cumprimentos, encontros e desencontros. Vinícius de Moraes, inclusive, autor da mesma geração de Drummond, tem uma frase lapidar que diz: a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. E é desses encontros e desencontros, na forma de uma quadrilha, que Drummond vai falar nesse poema. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. E aí você vai olhar e vai achar essa quadrilha meio esquisita, meio torta. Bom, o João amava a Teresa, mas a Teresa não amava o João. A Teresa amava o Raimundo. Mas o Raimundo não amava a Teresa, o Raimundo amava a Maria. Mas a Maria não amava o Raimundo, a Maria amava o Joaquim. Só que o Joaquim não amava a Maria, o Joaquim amava a Lili, e a Lili não amava o Joaquim. A Lili simplesmente não amava ninguém. Então você tem aí uma quadrilha de certos desencontros que acabam, entre idas e vindas, não se concretizando. E aí a segunda parte, você tem o primeiro ponto final e depois você tem os fatos. João nos Estados Unidos, Teresa no convento, Raimundo morreu, Maria ficou para a tia. Você fala, tá, mas que loucura. E daí que eu preciso saber o que aconteceu com cada um. E daí que o que aconteceu com cada um é que esses amores e desamores levam aos resultados. E se você ler o poema de trás para frente, você tem os motivos. Veja, a Lili não amava ninguém, certo? Então, a Lili poderia ter ficado sozinha, mas o Joaquim amava a Lili. Portanto, o Joaquim deveria cortejar Lili e eles deveriam se casar. Só que a Lili não casou com o Joaquim. A Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Mas por que ela casou com quem não tinha entrado na história? Volta na informação anterior. A Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história, porque o Joaquim se suicidou. O Raimundo amava Maria, portanto Raimundo e Maria deveriam ter se casado, mas não se casaram. Maria ficou para a tia, Maria ficou solteira. E por que Maria ficou para a tia e não se casou com Raimundo? Volte uma casa, porque Raimundo morreu de desastre. Se Raimundo morreu de desastre, Maria não teve com quem ficar e ficou para a tia. João amava Teresa. João então deveria ter se casado com Teresa, só que Teresa foi para o convento. E Teresa foi para o convento por quê? Bom, porque se o homem que ela amava morreu de desastre, que era o Raimundo, e não casou com a Maria, João, que a amava, foi para os Estados Unidos, foi para outro lugar. João foi para longe, Teresa ficou sozinha. Deu para perceber qual é esse movimento? É o movimento de uma quadrilha. A quadrilha vai e volta. Então a quadrilha vai. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. E a quadrilha volta. Lili casou com J. Pinto Fernandes porque o Joaquim se suicidou. Maria ficou para a tia porque o Raimundo morreu de desastre. Teresa foi para o convento porque João foi para os Estados Unidos. E quando a quadrilha volta, ou seja, quando você vem de trás para frente, quando você lê o poema ao contrário, você entende os motivos dos desencontros. Poema extremamente ardiloso, muito inteligente, em que Drummond explora várias possibilidades de leitura e de sentido, o que é um traço muito característico da poesia modernista. Os modernistas, eles não querem deixar a poesia com um sentido fechado, sozinho, engessado, único. Os modernistas querem possibilitar isso, desde lá da geração de 22, a leitura variável, as interpretações, veja, é o plural. Claro que existe um horizonte interpretativo, você não pode propor
às loucas sentidos, mas dentro desse horizonte é uma teia muito maior e muito mais elástica de possibilidades do que, por exemplo, num poema parnasiano que era fechadinho e hermético. Eu espero que você tenha gostado da quadrilha de Carlos Drummond de Andrade. Aliás, espero que você não tenha gostado só da quadrilha, mas tenha gostado de todos os poemas que lemos aqui, tenha gostado da nossa série sobre Drummond, essa série em 3 vídeos. Por favor, deixe o seu comentário, fale de outros livros que você quer saber, de outros autores. Eu vou ficar muito feliz em me preparar e poder fazer vídeos a pedidos também. Deixe seu comentário, inscreva-se no canal, ative as notificações, siga o nosso Instagram, @Almada Consultoria, com a nossa agenda de vídeos, palestras e cursos. E até a próxima semana com mais literatura para você. Um abraço.